Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: observe as orientações de Deus para a sua vida. Amados, quando nós olhamos para esse texto, olhamos para a palavra de Deus e olhamos também para os seus ensinamentos, nós vamos observar que Deus sempre está nos orientando a ouvir a sua voz e andar conforme a direção que Ele estabelece. Olhando agora para um outro texto muito interessante da palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dar uma orientação muito importante para Timóteo, dizendo o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Olha como a palavra do Senhor ela se completa na nossa vida. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele falava com o seu povo através dos profetas, como ele diz aqui no versículo 13 desse capítulo 17 de 2 Reis. O povo era instruído por Deus, o povo não deixava de ser instruído. Apesar deles não terem o que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada, todos os livros, tudo bem catalogado, desde Gênesis, Apocalipse, eles tinham sim a orientação de Deus, que eram os profetas. E eles ouviam os profetas porque os profetas eram homens instituídos pelo próprio Deus para falar para as nações. E eles tinham essa orientação. Mas é interessante, amados, que quando nós olhamos para a realidade do Antigo Testamento, o povo de Deus, mesmo tendo essas facilidades, tendo os profetas falando com eles muitas vezes eles erravam o caminho. E por que eles erravam o caminho? Porque eles deixavam de fazer aquilo que os profetas pediam para eles fazerem. Aqui o texto que nós acabamos de ler vai falar de um povo que havia desobedecido a Deus, saído do propósito de Deus, e esse povo ele estava sendo escravizado, porque eles não ouviram os conselhos da palavra de Deus. Eles tinham esquecidos dos mandamentos que Deus tinha colocado para os seus pais. Apesar dos seus pais terem falado a respeito do Deus maravilhoso que eles serviam, essas pessoas elas tinham abandonado a presença de Deus. E quando nós vamos por agora o Novo Testamento, o apóstolo Paulo dando as orientações para Timóteo, dizendo a Timóteo que ele precisa usar a palavra de Deus como regra de fé e prática para que ele possa ser bem-sucedido e para que as obras que nós iremos fazer, elas alcancem o objetivo. O apóstolo Paulo está dizendo que hoje nós não temos mais os profetas para falar da parte de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Toda a profecia, tudo aquilo que Deus precisava falar conosco, nos orientar, Ele deixou registrado na sua palavra. E é por isso que o apóstolo Paulo inicia o versículo 16 dizendo que toda a palavra, desde Gênesis até Apocalipse, ela foi inspirada por Deus para que homens escrevessem esta palavra para deixar registrado para nós, para que nós não venhamos a pegar caminhos errados. E amados, olha como é interessante a gente poder conhecer esta palavra. Eu quero fazer uma comparação aqui com a questão do trânsito. A maioria de nós, conhecemos o trânsito, conhecemos as leis de trânsito, muito de nós dirigimos, temos o nosso veículo. Só que para que nós possamos ter habilitação, para que nós possamos pegar o nosso veículo e sair para as estradas, nós precisamos conhecer das leis de trânsito. Nós precisamos conhecer as placas de orientação, de velocidade, para que nós não venhamos
causar acidentes, para que nós não venhamos infringir essas normas. E quando nós utilizamos as normas de trânsito de uma forma segura, de uma forma que nós obedecemos tudo aquilo que é colocado como regra para nós, com certeza nós teremos uma viagem tranquila, uma viagem segura, sabendo que nós vamos chegar ao nosso destino. Mas quando nós desobedecemos as orientações do trânsito, é muito provável que nós vamos causar um acidente, ou alguém vai causar um acidente conosco por ela não ter observado essas orientações. E a nossa vida com Deus, ela funciona da mesma forma. Quando nós deixamos de observar os mandamentos, quando nós deixamos de seguir as orientações que Deus nos deixou através dessa palavra, é muito provável que nós vamos errar com as pessoas, nós vamos errar conosco mesmo, e nós vamos causar situações difíceis. E muitas vezes essas situações, elas vão trazer tristeza no nosso coração. E é por isso que nesta manhã, amados, eu quero deixar esta palavra para você meditar nela, para você buscar o conhecimento no Senhor através da Bíblia Sagrada. Deus nos deixou esse rico material para que nós possamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e para que nós possamos atingir o objetivo que é chegar na presença do Senhor através de Jesus. Jesus é aquele que nos conduz, Jesus é aquele que nos leva à presença de Jesus, de Deus. É como se nós tivéssemos o nosso veículo e quiséssemos ir para um outro local. O nosso veículo é que nos conduz, é que nos leva até este local. Assim é com Deus. Se nós quisermos ir até Deus, a palavra de Deus diz que nós temos que ir através de Jesus. Jesus é aquele que nos conduz, Jesus é aquele que nos leva à presença de Deus. E isso ele vai deixar bem claro no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele vai dizer que ele é o único caminho, ele é este veículo que nós temos para chegar até a presença de Deus de uma forma segura. Ele garante que as nossas orações, os nossos pedidos chegarão até o Pai através dele. E é isso que esta palavra nos ensina. É isto que Deus quer mostrar para nós, que nós precisamos sim obedecer os seus mandamentos e seguir as suas regras, se nós quisermos ser pessoas felizes, se nós quisermos ser bem-sucedidos e que a obra que Ele confiou a nós seja realizada. Nós precisamos utilizar esta palavra. Por isso que nesta manhã, que você possa pegar a palavra de Deus, ler esta palavra, observar os mandamentos do Senhor, para que você tenha um dia maravilhoso na sua presença. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão. Que Deus te use, que Deus possa fazer com que você tenha sede desta palavra e que você possa ler esta palavra e possa entender os propósitos de Deus para a sua vida. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua vida para que Deus continue usando você, para que Deus continue te dando sabedoria para ser uma pessoa bem-sucedida na presença dEle. Vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor é um Deus que fala conosco através da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por inspirar homens e mulheres que deixaram registrados, ó Deus, nesta palavra, aquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, sede para conhecer, ó Deus, a tua vontade através desta palavra. Senhor, nos dê ânimo para ler esta palavra, Senhor Deus, e ficar, Senhor Deus, alegre com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe a vida, Senhor Deus, dos meus irmãos nesse dia. Que eles possam, Senhor Deus, ter disposição, alegria para ler esta palavra e ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e abençoo os meus irmãos nesta manhã. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe. Um bom dia na presença do Senhor Jesus.